Jesus querido, nós esperamos com todo fervor. Ele virá como tem prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em
as lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Amém. A paz do Senhor, uma boa noite na paz do Senhor a todos que estão comigo nesta live. Aqui estamos para iniciarmos este culto, pedir este louvor, porque uma das coisas que será mais maravilhosa é o encontro da igreja com Jesus nos ares, não é? E esse hino foi gravado em épocas passadas e eu achei ele sempre muito lindo, né? O encontro da igreja com Jesus nos ares vai ser muito maravilhoso, amém? Vamos orar pelo nosso pedido de oração. Quero orar por você que está comigo, amém? Estamos precisando de orar também, irmãos, pela Ucrânia, não é? Meu Deus, que luta e que prova, né? Aquele povo está passando lá. Nos está orando também por Petrópolis, também uma das nossas cidades ainda atingida pelas enchentes, mas nós cremos que o nosso Deus, né, Maria Prada, paz do Senhor, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nosso Deus é poderoso para nos socorrer. Amém? Vamos fazer a nossa oração, entregando nas mãos
de Deus, todas essas vidas que precisam do Senhor, como nós também, não é? Todos somos carentes do nosso Deus. Vamos orar. Pai Celeste, louvamos, glorificamos o Teu nome, Pai, porque sabemos, Senhor, que Tu sempre estás conosco, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, atendendo às nossas necessidades, Pai. Nossa oração hoje vai para aquele país da Ucrânia, Senhor. Tu sabes, ó Deus, como aquele povo está enfrentando esta guerra. Ó Senhor, mas nós entregamos este país nas Tuas mãos, com todos os seus moradores, principalmente aqueles que Te servem naquele país. Senhor, ajude, abençoa, Pai, socorre. Tu és um Deus que cuida dos Teus, Pai. Ó Senhor da glória, também oramos pela nossa cidade aqui, de Petrópolis e outras cidades que estão sendo também atingidas por essa enchente, ó Pai. Nós sabemos que está diminuindo, mas ainda não parou. E nós sabemos que Tu és o nosso Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então entregamos nas Tuas mãos o nosso caderno de oração com todos os pedidos que aqui passaram, Pai. Oramos também por aqueles que não estão no caderno, mas que vão pedir durante essa live, colocar o seu pedido, a sua necessidade. Eu quero Te apresentar pedindo a Tua intervenção em suas vidas, Pai. Senhor da glória, a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, que possamos, sobretudo, a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz do mundo. Dá que a Tua igreja esteja atenta para esta missão, sobretudo está falando de Jesus, falando do autor e o consumador da nossa fé, como este louvor que ouvimos agora, Pai. Se conosco, nós oramos e nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu vou convidar vocês agora para cantar o louvor. É a harpa cristã. O número do cântico é o número... deixa eu pegar a minha harpa. É o 371 da harpa. Amém? Pega a sua harpa aí. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Vamos agora hoje falar sobre o arrebatamento da igreja. Vamos falar do encontro de Jesus conosco, né? Amém. Sejam bem-vindos vocês todos. Está passando muito rápido, né? Não deu para eu ouvir os nomes. Mas vamos estar louvando. É o 371 da nossa harpa. Breve vem esse dia tão esperado e aguardado por nós. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Silene Arcanjo, um abraço, querida. Tudo bom com vocês? Amém, obrigado. Um abraço para vocês e a nossa boa igreja de Guapimirim, 26 de março, hein? Amém. Breve vem o grande dia em que as lutas se darão, todos os males e agonias deste mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo tudo isto e seguindo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho
assim em Deus confia, lá no céu há de chegar, cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aleluia! Esse dia vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Mas, amados, mais um louvor, o 114 do cantor cristão. Vamos pensar no céu. É para lá que nós vamos. Amém, queridos? 114 do cantor cristão. Glória a Deus. Abre o seu cantor aí, vamos louvar. 114.
Gravamos a última estrofe, mas a última estrofe é assim: este império do mal vem, Senhor, destruir, vem, esposo celeste, reinar, vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Quando ele aqui estiver, esse mundo vai conhecer o que é o governo do Criador e sustentador de todas as coisas. Amém, queridos? Nós vamos agora estar entrando já no nosso estudo, não é? Porque temos um estudo para fazer, vamos iniciá-lo hoje, naturalmente, né? Porque vamos ainda ter algumas quintas-feiras para falar sobre o arrebatamento da igreja e a escatologia do Apocalipse. Escrevi um livro há mais ou menos 12 anos sobre esse assunto e, de repente, os irmãos começaram a me falar sobre que alguns estão estudando esse livro, outros querem estudar esse livro, e eu então estou trazendo esse livro aqui. Foi lançado exatamente em 2010, né? Em abril, logo na Assembleia, eu levei, muitos irmãos adquiriram, muitos até disseram: eu tenho esse livro, pastor. Né? Mas eu até é interessante, né? Que eu parei, eu tenho alguns exemplares, vou até, quando for para algum lugar, vou levar, para se alguém se interessar. Mas, queridos, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Essa vai ser a nossa primeira parte. Quando me propus a escrever este livro, fiz uma oração que está no livro, né? Senhor Deus, como inspirastes 40 santos para que escrevessem os 66 livros que compõem a tua palavra em aproximadamente 1.600 anos, abençoastes outros tantos a enxergarem e anotarem pontos que me ajudaram a preparar estes escritos e que fazem parte da bibliografia desta coletânea. Me ilumine para entender com precisão sobre o arrebatamento da tua igreja e a escatologia registrada no Apocalipse, bem como capacita-me para escrever e ministrar sobre este tão importante assunto para este momento. Em nome de Jesus, amém. Eu peguei o livro para relembrar e preparar esse estudo para vocês, não é? E parece até que eu peguei o jornal de ontem e comecei a ler os acontecimentos. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias, pode-se dizer, apocalípticos, não é verdade? Bom, consultando diversos sites sobre escatologia, que ele descobri que Deus tem levantado nesses últimos dias verdadeiros atalaias para alertarem a humanidade sobre o arrebatamento iminente de sua igreja. Temos sido despertados pelo Senhor, que a sua volta está às portas, sonhos, revelações, e mais que tudo o cumprimento de sua palavra com os acontecimentos que foram preditos pelo Mestre. Agora eu conto um pouquinho de experiência particular, né? No mês de setembro de 1997, lá atrás, hein? Sonhei, e foi eu quem sonhei que um grupo de pastores vinham à minha casa e conversávamos bastante, depois os acompanhei até o portão, quando o pastor José dos Santos Ferreira, do Rio de Janeiro, me disse: pastor Gênesis, o que viemos lhe falar não foi dito em sua casa, mas vou lhe dizer agora, o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja amanhã. Interessante, né? Tive esse sonho. Deste sonho eu comecei a ser despertado para preparar este livro. Um outro sonho foi o meu filho, que agora já está morando com o Senhor, Marcelo, né? Saudoso Marcelo, meu filho, que quase na mesma ocasião do meu sonho, ele me contou: pai, sonhei que acordava e era um dia normal.
Estava como quem andava em uma rua alta. Percebi que nuvens desciam. Ele disse que no sonho ele via as nuvens descendo, né? Continuei andando, ele contando, né? E levei um choque no coração. E logo após ouvi uma voz que me dizia: acabou, é o fim. Imagine, irmãos, isso no sonho do Marcelo. Olhando para as nuvens, ele continua no sonho. Observei que multidões eram atraídas para elas como um arrebatamento. E eu ia em direção às nuvens também. Porém, notei que em direção contrária a elas vinha um grupo grande de pessoas. Observando uma das pessoas, notei que o olho direito dela era de cobra e o outro normal. A princípio achei que ela era deficiente, mas olhando melhor, as outras pessoas que também faziam parte do grupo, percebi que possuíam o olho direito de cobra e o esquerdo normal. Nesse instante avistei uma pessoa muito amiga minha e que também tinha o olho direito de cobra e ia em direção contrária às nuvens. Então me lembrei que não havia lhe falado de Jesus, né? Não havia lhe falado de Jesus Cristo. Fui à sua frente e comecei a testemunhar e procurei alertá-la. Tentei mostrar-lhe o que estava acontecendo, mas foi tudo em vão. Ela não podia ouvir-me nem me ver. Em grande pranto, fui em direção às nuvens. Eu não podia fazer mais nada por ela e nem por ninguém. E logo em seguida acordei. Interessante esse sonho do meu saudoso Marcelo, que já está com o Senhor, né? Aí o versículo que me veio à memória foi esse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Está lá em João, capítulo 9, versículo 4. Porque hoje eu posso, hoje você pode. Hoje você pode pregar o evangelho. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou podendo pregar a palavra, não é? Que está aqui do meu escritório falando para vocês. Não é isso? Agora imagine, até quando que isso vai ser permitido e possível? Não é isso? Então, muito bem. Mas é muito bom também que nós, que somos cristãos, obedeçamos ou escutemos um conselho que Paulo deu lá em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Precisamos fazer aquele autoexame, não é? Porque como precisamos, mas deixa eu continuar. Qual é a nossa visão para este mundo que marcha a passos largos em contrário às nuvens do arrebatamento? Porque toda palavra, tudo que se fala de arrebatamento, a igreja vai subir e encontrar o Senhor nos ares, não é? Então, qual é a nossa visão para este mundo? Os nossos olhos estão ungidos com o colírio do céu para enxergarmos e mostrarmos o caminho certo que os levará para a nuvem do arrebatamento? Satanás tem colocado no olho direito das pessoas, segundo o sonho do Marcelo, um olho de cobra, para terem uma visão ilusória e enganosa que com certeza os está levando para longe da vontade de Deus e da salvação que é em Cristo Jesus. Como Paulo escreveu em sua carta: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É 2 Coríntios capítulo 4, 3 e 4. Como precisamos, irmãos, estar conversando, alertando, mostrando essa realidade. E nós, o que estamos fazendo por essas vidas preciosas, pelas quais Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Marcelo chorava porque não falara para alguém que estava tão perto dele e que havia conquistado o seu coração, mas ele não testemunhara de Cristo quando pôde. Entrou no céu chorando por essa pessoa. O texto diz assim: examinai-vos a vós mesmos, veja se você mesmo não está sendo seduzido pela serpente.
sendo atraído pelo mundo e seus prazeres. Veja se você não está amando o mundo, como está lá em 1 João 2, 15 a 17. Não é? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não são do Pai, é do mundo. E o texto completa no 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Queridos, está chegando a hora. Amém? Vamos fazer assim uma incursão na nossa Bíblia. Vamos voltar lá para os primórdios. A pergunta que eu faço: Noé foi salvo do dilúvio. Por quê? Jesus diz: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas Noé foi salvo do dilúvio por quê? É uma pergunta. E disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Está lá em Gênesis 7:1. Irmãos, esses homens viveram em dias de grandes corrupções, mas eles tiveram uma vida para Deus. Olha só, os olhos de Deus bateram sobre Noé, né? E encontrou ali um homem que estava vigiando, que estava cultuando, que estava servindo o Senhor. Então, veja bem, considere os seus passos, seus valores, sua vida, porque o arrebatamento vai acontecer de repente, não é? Não sabemos quando, mas é muito importante que você esteja vigilante na tua vida. Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Vamos conhecer? Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. 2 de Pedro 2,8. Jesus, ao enviar sua carta à igreja em Filadélfia, destacou nela qualidades que não foram encontradas nas demais, fazendo-lhe uma promessa especial: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Está lá em Apocalipse 3,10 e 2 de Pedro 2,9. A advertência que Jesus deixou em Lucas 21, 34 a 36, deve de estar muito viva nas nossas memórias, né? Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e de cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você está tranquilo? Você está em paz? Não é? Vamos continuar. Observe que Cristo não dirigiu essa palavra aos fariseus na sua carnalidade, nem aos saduceus do seu materialismo, nem aos herodianos do seu mundanismo. Foram dirigidas a Pedro, Tiago e João, homens que tinham abandonado tudo para seguir Jesus, como está em Marcos 10, 28 a 30. Não nos esqueçamos dessas advertências, queridos irmãos. Que Deus nos ajude a estar acordados, vigilantes. Amém? Porque, como diz, ele virá como um ladrão, né? Veja a advertência de Paulo em capítulo 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Interessante, não é? Obviamente que nem todos morrerão, nem todos dormirão, mas todos serão transformados.
Vai ser assim, de repente, no abrir e fechar de olhos aconteceu. Quando alguém for perceber, já passou. Ele chegou a comparar como um raio, né? Que vai do Oriente até o Ocidente. Mas eu te pergunto, você vê o raio? Você só vê o facho que ele passou. Amém? Não há crente em Cristo que não tenha lido ou ouvido sobre o arrebatamento da igreja, que se dará em milésimos de segundos, num abrir e fechar de olhos. Basta uma calamidade social, quando se seguem doenças, epidemias e etc., para muitos cristãos questionarem quando se dará a vinda de Cristo. De vez em quando eu vejo as irmãs pregando, eu vejo os irmãos clamando, não é? Me lembro uma vez que uma tragédia se abateu no Rio de Janeiro, uma pessoa escreveu lá, nós temos que ver o que a irmã Márcia canta no sino, volta logo Jesus, tomara que ele volte logo. Ela lembrou do louvor da irmã Márcia, né? Volta logo Jesus, volta agora. Então está aí, por falta de conhecimento, muitos cristãos vivem temerosos e assustados com relação ao encontro de Cristo à igreja. Você está preparado? Você está preparada? Não vai haver tempo de se preparar, porque o Senhor tem nos alertado quantas pregações, quantas mensagens, quantas revelações, quantas profecias de Deus. Há muitos, não é, que usam Deus, mas tem muitos que Deus os usa para nos alertar, né? O discernimento vai nos mostrar quando não vem de Deus. Amém, queridos? Mensagens acerca do arrebatamento das redes sociais são constantemente compartilhadas. Especulações acerca de sinais, eventos, guerras, calamidade, etc. é a tônica para se abordar o arrebatamento e se esquece do proposto pelo apóstolo Paulo. O que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18? O que diz lá? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, aleluia, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você almeja isso? Você está esperando isso? Porque quem almeja e está esperando, está vivendo uma vida para agradar o Senhor, né? Portanto, diz o texto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento deve ser abordado para consolar uns aos outros, não para assustar os irmãos em Cristo. Mas quem que vai se assustar com essa grande glória tão esperada, tão almejada, não é? O próprio apóstolo Paulo, ele diz, e nós os que ficarmos vivos, ele achava que ele ia no arrebatamento também, e muitos outros. Eu não vou dizer a vocês que eu acho que eu vou no arrebatamento, mas pode ser, não é verdade? Se eu for ou não for, não importa. O importa é que eu vou estar com o Senhor. Amém, queridos? E isso é que é importante. Mas se eu for no arrebatamento, melhor. Glória a Deus. Eu imagino, é com o louvor que nós abrimos este culto hoje, né? O Pai queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Glória a Deus. Já imaginou a igreja subindo e o Senhor descendo? Vai encontrar o noivo e a noiva. Agora se dará as bodas. 7 anos. 7 anos de bodas. Diz que vai passar tão depressa quando você vê, já está na hora de nós descermos. Mas os que ficarem aqui embaixo serão perturbações e nós vamos analisar isso no decorrer do nosso estudo. Amém, queridos? O arrebatamento é motivo de consolo e não de preocupação, medo ou terror. A epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, faz referência ao arrebatamento explicitamente por 2 vezes, enquanto abordava outras questões doutrinárias. Uma das abordagens acerca do arrebatamento se deu enquanto o apóstolo dos gentios defendia a doutrina da ressurreição dentre os mortos, como está lá em 1 Coríntios 15, 12. Ora, se a ressurreição, né? Se prego que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos, que tinha aqueles que diziam que não haveria ressurreição, né? A ressurreição dos mortos é um dos pilares do cristianismo. Nós vamos falar sobre esse pilar com bastante ênfase mais para frente, de assunto
e que trataremos mais para o final, né? Mais para frente sobre esse assunto. E a outra, enquanto esclarecia a condição dos cristãos quando partem para a eternidade. Porque você é chamado de repente. Vamos dizer, pastor, o senhor está demorando tanto. E de repente essa pessoa que fala que o senhor está demorando vai embora, não é? Mas é muito importante que estejamos preparados. Vamos ouvir Paulo, eu vou ler o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do 1 ao 18, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Como você está andando? Como nós estamos andando neste mundo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém, querido? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra. Não esquecendo daquela palavra de Paulo de Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimentei, qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui está qual é a vontade de Deus, a vossa santificação, amém? Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Que disse Jesus? Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Porque assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ele fecha, então, aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Morreu um familiar, o choro, o desespero. O crente não. O crente canta, louva e agradece a Deus pelos dias que tivemos com essa pessoa querida e que o Senhor recolheu. Ele continua: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Não vamos confundir com a outra trombeta. Trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então é para consolar. Amém, queridos? Então está aqui. Durante esses estudos, vamos esclarecer as duas fases da primeira ressurreição. Eu fui questionado por alguns colegas, porque de fato existe a primeira ressurreição em duas fases. Mas eu vou estudar isso com vocês e baseando nas escrituras para vocês terem base bíblica. Não, o pastor falou, não, a Bíblia é quem fala. Eu vou mostrar para vocês. Amém? Porque a primeira ressurreição, a primeira fase da primeira ressurreição vai ser da igreja. Amém? A segunda fase da primeira ressurreição já vai ser pós a tribulação. Mas vamos estudar com calma tudo isso aí para vocês entenderem e serem abençoados.
Porque aí nós vamos ter que estudar. Quando eu escrevi esse livro, foi orientado, né? Então eu escrevi sobre, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Existem 3 correntes, e eu vou naturalmente estudar com vocês sobre as 3 correntes. Existem os pré-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio nisso, né? Antes da tribulação. Existe o mídia, acha que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Existe o pós-tribulação, né? Que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Muito bem, eu vou fazer o estudo, mostrar a vocês, obviamente aqueles que creem na mídia, amém, Deus te conserve, te ajude, aqueles que lhe após, amém. Eu vou ficar com a minha visão, mas vou dar para vocês as 3 correntes, porque trata-se de um estudo e quer abranger a todos. Muito bem? Então vamos lá. Nas 2 vezes em que o apóstolo Paulo fez referência ao arrebatamento, ele apontou para a necessidade, né, de os cristãos permanecerem firmes e constantes. Está lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E tem também o texto de 1 Coríntios 15, 58 e 1 Tessalonicenses 5, 6, do mesmo falando sobre sede sóbrios e vigilantes. Ao escrever aos cristãos da cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, já vou parar. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, procurou trazer à memória dos cristãos o evangelho que já havia sido anunciado, o mesmo evangelho que ele havia recebido e permaneciam nele, que eles, né, haviam recebido e permaneciam nele. Está lá em 1 Coríntios 15, 1. A abordagem paulina foi necessária, porque se introduziram em meio aos cristãos algumas pessoas que diziam que não havia ressurreição de mortos. Está lá no 1 Coríntios 15, 12. Chegou um grupo dizendo, não há ressurreição de mortos. Por causa desse desvio doutrinário, o apóstolo roga aos cristãos de Corinto que voltasse à sobriedade do evangelho e não pecasse, lá em 1 Coríntios 15, 34. Após destacar que carne e sangue não é do reino de Deus, isso porque eles criam que uma vez que eles eram descendentes de Abraão, eles estavam garantidos. Então Paulo vai esclarecer que a descendência de Abraão não dá direito ao reino dos céus e que a corrupção, corpo e matéria, não herda a incorrupção. O apóstolo Paulo enfatiza que nem todos os cristãos hão de morrer, pois os que estiverem vivos serão transformados, de modo que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Amém, queridos? Vou mais um pouquinho, vai lá. Quando os cristãos vivos forem transformados, os cristãos que estiverem mortos já terão ressuscitado, porque nós não vamos preceder eles, né? Ressurgirão em um corpo incorruptível, o que ocorrerá numa fração de segundos, no abrir e fechar de olhos, quando a morte será aniquilada na vitória, né? Está lá em 1 Coríntios 15, 51 a 54, eu leio. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Amém? Vamos andar mais um pouquinho. Não podemos esquecer que ao chegar à cidade de Corinto, o apóstolo Paulo encontrou resistência por parte dos judeus. Está lá em Atos 18, 6 e 12 a 13. Nesse mesmo sentido, quando passou pela cidade de Tessalônica, os judeus se opuseram ao apóstolo Paulo, embora alguns judeus se convertessem ao evangelho, como está lá em Atos 17, 1 a 5. Ao escrever aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo traz à memória o fato de os cristãos tessalonicenses terem sofrido perseguição semelhante aos cristãos das Judéias, pois estes foram perseguidos pelos judeus e aqueles pelos seus concidadãos. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,14. Por causa da oposição dos judaizantes em Tessalônica,
o apóstolo Paulo temia que os cristãos fossem tentados e decaíssem da firmeza do evangelho. Está lá em 1 Tessalonicenses 3, 5 e 8. Irmãos, eu vou dar uma parada aqui, mas agora o nosso estudo começou e nós vamos, e vocês têm muito a aprender. Para vocês que já têm esse livro, né, você pode até acompanhar lendo, né? E eu vou disponibilizar. Para onde eu for, vou levar, se alguém desejar, vai poder adquirir. Vou também levar, porque eu estou com uma viagem marcada, Celiane e Arcanjo, vou falar pela fé. Aí você vai dizer, mas você já não está com a passagem? Eu já estou com a passagem, de ida e de volta. Vou no dia 26, volto no dia 28, né? Estou preparando também uns volumes da obra da restauração bem atualizado, né? Para estar levando também para os irmãos, né? Amém, queridos? Mas agora eu vou encerrar, amém? Agradecer a sua companhia, você que esteve comigo, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos dar continuação até terminar todo esse livro, e não é só o livro, porque eu vou sempre trazendo, Deus vai sempre colocando coisas novas e a gente vai inserindo para vocês nos comentários. Mas eu volto então na próxima quinta-feira para nós continuarmos esse estudo sobre o arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Então, estou agradecendo a vocês e agora já vou encerrar, vou orar e vou pedir a você que está comigo agora, não esqueça que hoje de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, nós temos pastor Elci Santana, né, com uma audiência com você e Deus. Amém? O Deus e você, né? Uma audiência que nós temos marcada com Deus de 15 para meia-noite à meia-noite e 30. E amanhã pela manhã está aí o pastor Wesley, né? Com a primeira hora, que tem sido uma bênção, né, para todos que participam, são abençoados. Vou orar e depois já vou estar encerrando e eu te encontro neste assunto na próxima quinta-feira. Agora, no domingo, nós temos a nossa escola bíblica e eu quero lembrar todo o ministério da Igreja de São Miguel Paulista, pastores, sobretudo as diretorias, né, do nosso ministério, que nós temos a reunião de ministério no domingo, às 9 horas da manhã. Vai ser uma reunião para prestação de contas, para a gente estar vendo e botando todo o ministério a par de tudo que tem acontecido no nosso ministério. Então, eu estou pedindo aos irmãos que não esqueçam, mas não chegue 9 horas não. Chegue 8h30 para você tomar o seu café e 9 horas nós entrarmos na nossa reunião. Vai ser pela manhã, das 9 às 11, é o horário que nós temos marcado. Amém? Então, todos devem comparecer para participar e tomar conhecimento, também ouvir os relatórios que nós vamos estar apresentando. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, né? Vamos orar e depois já vamos encerrar. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir esses estudos, dar-nos a capacidade de apresentá-lo com bastante, Senhor, eficácia para aqueles que vão aprender, para aqueles que vão ser despertados. Ó Senhor, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Continuamos orando, ó Senhor, por aqueles que estão necessitados de Ti, seja da nossa live, seja do nosso caderno, seja as nações que estão em guerra, como a Ucrânia está agora, ó Pai. Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre aquela nação. Senhor, também a cidade de Petrópolis e as outras cidades que estão sendo, ó Deus, maltratadas, atacadas por essas enchentes. Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre o Teu povo, ajudando. Abençoe todos que estão precisando do Senhor, enfermos, ó Senhor, que precisam de saúde, que as Tuas mãos estendidas concedam a eles agora, Pai, nesse momento, ó Senhor, a graça da cura pela Tua presença e pela Tua intervenção. Assim, ora, entregando todos em Tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.